Áudio 7 do livro Andarilha para o Senhor, capítulo 5. Uma grande descoberta. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Quando meus pais se casaram, muitos anos atrás, eles escolheram o Salmo 32, 8 como versículo de sua vida, promessa que sentiam ser a segurança de Deus para eles. Eu te instruirei e guiarei no caminho em que tu deves ir. Eu te guiarei com os meus olhos. Agora que meu pai e minha mãe já se tinham ido, essa promessa se tornou também uma diretriz especial para a minha vida. A promessa de Deus de me guiar em todas as minhas jornadas. Ela era especialmente necessária quando eu planejei a minha primeira viagem para a América. A guerra tinha acabado pouco tempo antes e muitos europeus queriam ir para a América. No entanto, poucos, se é que havia alguns, pela mesma razão que eu, levaram o Evangelho como uma missionária para os americanos. Para todos nós, entretanto, era a mesma história. Quando nós requeríamos uma passagem para a América, é impossível obter os papéis. Orei, Senhor, se essa é a tua vontade, que eu vá para a América, então tu precisas prover os papéis necessários. Logo eu descobri que a inoportunidade dos homens é a oportunidade de Deus. Ele usa nossos problemas como material de construção para os seus milagres. Eu comecei a entender que esta era a minha primeira lição em aprender a confiar inteiramente nele, meus primeiros passos no caminho da completa dependência e da obediência à sua direção. Quanto eu tinha que aprender. Por fim, meus papéis foram aprovados, com exceção de um, o mais importante. Sentei sozinha num banco duro de madeira no saguão do Departamento de Imigração no Hague. Todos os que saíam do escritório preveniam os que estavam sentados no saguão. Aquele homem lá dentro é duro como uma pedra, ele não deixa passar ninguém. Senhor, eu orei silenciosamente. Estou disposta tanto a ir como a ficar. O Senhor decide. Olá, nós não nos conhecemos. Era a voz de uma mulher de meia idade em pé à minha frente. Eu olhei para seu rosto, tentando em vão reconhecê-la. Você é Corrie ten Boom, ela riu. Eu sou uma de suas primas e este é Jane, meu marido. Eu não vejo você há anos e Jane, naturalmente, nunca a viu, já que nós casamos apenas há 6 anos. Você também está tentando ir para a América? Eu perguntei. Oh, não, ela riu. Eu estou visitando Jane. Ele tem escritório neste prédio. Então, talvez você possa ajudar-me, eu falei, apertando sua mão. Eu contei a ele minha história. Ele foi gentil, mas falou. Sinto muito, gostaria de ajudar a minha nova prima, mas não é o meu departamento. No entanto, se tiver problema, telefone-me. Ele deu-me o seu número de telefone. Nós nos apertamos as mãos novamente e ele saiu. Continuei a esperar.
O homem de pedra deixou o escritório para o café e um jovem funcionário tomou seu lugar. Chegou então minha vez. É melhor a senhora esperar a volta de meu chefe, falou o funcionário quando eu lhe disse para onde eu queria ir e por quê. Meus ombros se curvaram. Eu não posso esperar mais. Você poderia chamar esse número? Dê-lhe o cartão de Jane. Dê-lhe o cartão que Jane tinha me entregue antes. Orei então. Ele fazia a chamada. Orei enquanto ele fazia a chamada. Momentos depois ele desligou. Está tudo arranjado. Eu estou aprovando seu passaporte. A senhora pode fazer sua viagem para a América. Dali eu viajei para Amsterdã a fim de arranjar passagem em um navio da Holland America Line. No entanto, outra montanha se me apresentou. O agente me disse que eles só poriam meu nome na lista de espera. Notificaremos a senhora dentro de 1 ano mais ou menos. Ele falou. 1 ano, mas eu preciso ir agora. O agente apenas encolheu os ombros e voltou para o seu trabalho. Desapontada, eu voltei para a praça central da cidade. Deus me havia dito para ir à América. Disto eu estava certa. Todos os meus papéis estavam em ordem. Deus tinha cuidado disso também. Agora dependia dele a remoção desta montanha. Olhando de relance para o outro lado da rua, eu reparei num anúncio que dizia American Express Company. Entrando no escritório, eu perguntei: os senhores têm acomodações para passageiros em algum de seus cargueiros para a América? O velho funcionário olhou por cima dos óculos e disse: a senhora pode embarcar amanhã, se seus papéis estiverem em ordem. Oh, amanhã é muito cedo, eu falei, mal acreditando no que tinha ouvido. E na próxima semana? Isso também pode ser arranjado, ele falou. Nós não temos tantas senhoras de sua idade que viajem em nossos cargueiros, mas se a senhora está disposta, nós também estamos. Algumas semanas antes, eu tinha conhecido um homem de negócios americano que estava visitando parentes na Holanda. Quando eu lhe contei meus planos de visitar a América, ele tentou me desencorajar. Não é fácil abrir caminho na América, ele disse. Eu acredito no Senhor, eu disse, mas Deus me mandou fazer isso e eu preciso obedecer. Ele me deu, então, 2 cheques, um pequeno e outro maior. Se precisar deles, pode usar. Ele falou, pode me pagar mais tarde. Eu os escondi por medida de segurança. Assim, cheguei a Nova York como uma missionária para a América. Eu só tive licença de trazer $50 e, naturalmente, eu não conhecia ninguém. No entanto, consegui chegar à ACM, onde consegui um quarto e um lugar para deixar minhas malas. Tinha o endereço de um grupo de imigrantes de origem hebraico-cristã que estavam se reunindo em Nova York. Telefonei-lhes e eles convidaram-me a falar. Como eram alemães, eu não podia fazer as palestras em inglês, que eu tinha preparado a bordo do navio, mas tinha que falar a eles em sua língua natal. Era melhor assim, talvez porque o meu inglês era bem difícil de entender. Pelo fim da semana, depois de vagar pela cidade, em uma espécie de atordoamento desamparado, eu desci para pagar minha conta na ACM. A funcionária olhou para mim com simpatia.
Sinto muito, mas as nossas acomodações são tão limitadas que nós não podemos permitir que fique aqui por mais tempo. 1 semana é o nosso limite. A senhora tem um endereço futuro para envio de correspondência? Tenho, só que eu não sei ainda qual é. Eu não estou entendendo, ela falou perplexa. Deus tem outro quarto para mim. Eu expliquei, só que ele ainda não me deu o endereço. Mas eu não estou preocupada. Ele me guiou através de Ravensbrück e com certeza também vai me guiar na América. De repente, a funcionária se lembrou. A propósito, chegou uma carta para a senhora. Estranho, eu pensei, enquanto ela me dava o envelope. Como eu poderia receber uma carta? Ninguém sabia onde eu estava hospedada, mas lá estava ela. Eu a li apressadamente, então me virei para a funcionária. Meu próximo endereço será esta casa na rua 190. Por que não me disse antes? Ela perguntou. Eu não sabia, estava nesta carta. Uma mulher que eu não conheço escreve: eu a ouvi falar à congregação de judeus. Eu sei que é quase impossível achar um quarto em Nova York. Meu filho está na Europa, por isso teremos prazer em que use seu quarto enquanto estiver em Nova York. A moça na portaria estava mais admirada que eu. A razão, raciocinei, é que talvez ela não tenha presenciado milagres antes. Viajei de metrô até a rua 190. A casa do endereço da carta era um prédio de vários andares, ocupado por muitas famílias. Encontrei o apartamento certo no fim de um corredor, mas não havia ninguém em casa. Com certeza, minha anfitriã não esperava que seu convite fosse uma resposta de 1/10 hora ao meu problema. Acomodei-me no meio de minhas malas, no chão, e encostando-me na parede, comecei logo a cochilar. Nesses últimos instantes, antes que o sono tomasse conta, minha mente vagou de volta a Ravensbrück. Eu podia sentir a mão esquelética de Betsy tocando meu rosto. Estava escuro como breu no alojamento 28, onde 700 outras prisioneiras dormiam. Todos os dias, centenas de mulheres morriam e seus corpos eram lançados nos fornos. Betsy tinha se tornado tão fraca que ambas sabíamos que a morte não estava distante, ou estava distante apenas alguns momentos. Você está acordada, Corey? Sua voz fraca soava tão distante. Sim, você me acordou. Eu tinha que acordar. Eu preciso lhe contar o que Deus falou para mim. Quieto, nós estamos atrapalhando o sono das outras moças. Vamos deitar com os nossos rostos de frente um para o outro. A cama era tão estreita que nós só podíamos deitar como colheres em uma caixa, com nossos joelhos batendo nos joelhos das outras. Nós usávamos nossos casacos como cobertas junto com o fino cobertor preto dado pelos nazistas. Puxei o casaco sobre nossas cabeças para que pudéssemos cochichar sem sermos ouvidas. Deus me mostrou, Betsy falou, que depois da guerra nós devemos dar aos alemães aquilo que eles estão tentando tirar de nós agora, nosso amor por Jesus. A respiração de Betsy vinha ofegante. Ela estava tão fraca, seu corpo tão debilitado que não havia mais nada a não ser a pele fina esticada sobre os frágeis ossos.
"Oh, Betsy", eu exclamei, "você quer dizer que se nós vivermos, teremos que retornar à Alemanha?" Betsy deu pancadinhas carinhosas em minha mão sob a coberta. "Corey, há tanta amargura. Nós precisamos dizer a eles que o Espírito Santo encherá seus corações com o amor de Deus." Lembrei-me de Romanos 5,5. Naquela manhã, mesmo algumas das mulheres do nosso alojamento tinham se agrupado conosco num canto enquanto nós líamos a nossa preciosa Bíblia. Mas eu estremeci. Alemanha? Se eu chegasse a ser liberta desse horrível lugar, poderia eu algum dia voltar à Alemanha? A voz fraca de Betsy murmurou ainda: "Este campo de concentração aqui em Ravensbrück tem sido usado para destruir muitas e muitas vidas. Há muitos campos iguais a esse por toda a Alemanha. Depois da guerra, não haverá mais uso para eles. Orei para que o Senhor nos dê um na Alemanha. Nós o usaremos para reconstruir vidas." Não, eu pensei. Eu voltarei ao meu trabalho simples de relojoeira na Holanda e nunca mais porei meus pés do outro lado da fronteira. A voz de Betsy estava trêmula e eu quase não podia entendê-la. O povo alemão é o mais ferido de todos os povos do mundo. Pense naquela guarda tão jovem e que praguejou numa linguagem tão sórdida ontem. Ela tinha somente 17 ou 18 anos, mas você viu como estava batendo naquela pobre velha com um chicote? Que grande trabalho há para fazer depois da guerra. Achei um lugar onde pudesse colocar a mão. Era um problema tão ridículo, pensei. No entanto, a cama era pequena e era difícil ajeitar as mãos e os braços. Minha mão se apoiou no lado esquerdo de Betsy, bem sobre o coração. Toquei suas costelas, pele e osso apenas. Quanto tempo mais ela viveria? Seu coração estremecia dentro do peito como um pássaro em agonia, como se fosse parar a qualquer momento. Descansei e pensei, como Betsy estava perto do coração de Deus. Apenas Deus poderia ver naquelas circunstâncias a possibilidade de um ministério futuro. Ministério para aqueles que mesmo agora se preparavam para nos matar. E, acima de tudo, ver em um lugar como Ravensbrück a oportunidade de abençoar e reconstruir as vidas de nossos inimigos. Sim, somente o Senhor Jesus poderia ter dado a Betsy tal visão. Nós teremos que viver com eles na Alemanha? Eu murmurei. Por algum tempo, Betsy respondeu. Então, nós viajaremos pelo mundo inteiro, levando o Evangelho para todos, para os nossos amigos e também para os nossos inimigos. Para o mundo inteiro? Mas isso vai precisar de muito dinheiro. Sim, mas Deus proverá, Betsy falou. Nós não devemos fazer nada a não ser levar o Evangelho. Ele tomará conta de nós. Afinal de contas, ele possui gado e 1000 montanhas. Se nós precisarmos de dinheiro, nós só teremos que pedir ao Pai para vender algumas vacas. Eu estava começando a aprender a visão. Que privilégio, falei suavemente, viajar pelo mundo e ser
usada pelo Senhor. Porém, Betsy não respondeu. Tinha adormecido. 3 dias depois, estava morta.